Vamos dar uma olhada num exemplo aqui para você conseguir visualizar o que é um teste unitário. Eu tenho aqui uma classe de teste que eu já tinha criado. Deixa eu alterar a visualização aqui da gravação, só para eu ficar menorzinho, para você conseguir ver. Eu estou usando aqui um framework de teste, que no caso é o MS Test. Se você quiser fazer teste unitário, você vai precisar de um framework. Não dá para fazer teste unitário de um jeito simples se você não tiver um framework. Você pode fazer esses testes usando um código C# comum, só que vai ser um pouco mais difícil. Os frameworks de teste vão te ajudar, vão te dar um apoio e vai deixar a sua tarefa mais fácil. Eu estou usando aqui MS Test, você pode usar o que você achar melhor, XUnit, NUnit ou sei lá o que você escolher aí. E aí, o que caracteriza ser um teste unitário? Dentro aqui do Visual Studio, né? Dentro do .NET e na estrutura do MS Test. Eu tenho um projeto aqui na minha solução, que é um projeto de teste unitário que você cria aqui no Visual Studio mesmo. A minha classe de teste, veja que é um código, lembra que eu falei que é um código que testa outro código. É um código como qualquer outro. Uma classe, né? Tem um projeto aqui e tem uma classe dentro. Essa classe, ela é atributada, no caso do MS Test. O XUnit, por exemplo, não precisa de atributo de classe, mas o MS Test precisa. E se não me engano, o NUnit também precisa. Você precisa informar para o .NET que isso aqui é uma classe de teste. Você vai entender o porquê daqui a pouco. E aqui é uma classe, como qualquer outra, só que o método de teste ele também é atributado, ele é marcado aqui como test method. No NUnit, no XUnit, todos eles têm uma marcação para você saber que é um método de teste. E ele é um método comum mesmo, um public void aqui é teste qualquer coisa. Esse cara aqui, quando a gente compila ele, por que a gente precisa dessas marcações, né, de test class, test method? Porque tem um cara aqui no Visual Studio que é o Test Explorer. E no Test Explorer, tá aqui, tá pequenininho, mas acho que dá para você ver aí, No Test Explorer, ele só vai mostrar os testes se eles estiverem atributados aqui. O próprio Test Runner, quando você for executar o teste, ele só reconhece isso como um método de teste se ele tiver atributado. Senão, não tem como ele saber que isso aqui é um método de teste. O Test Runner é um cara que vai executar seu teste aqui. Não vou entrar muito nas tecnicalidades, porque senão aí esse aqui vai virar um outro vídeo com outro direcionamento, né? Mas em outra oportunidade talvez eu te mostre aqui. Mas o que ele vai fazer é que ele vai rastrear todo mundo que está marcado com test method e vai mandar executar. E aqui o Test Explorer é uma interface do Visual Studio que te ajuda a visualizar esses testes, né? Fica mais fácil de você gerenciar por aqui. Você consegue fazer isso também por linha de comando, você consegue fazer isso lá no Visual Studio Code com um plugin, que não tem o Test Explorer, né? Mas você consegue fazer de outras formas, beleza? Aqui o Visual Studio vai facilitar a sua vida. Agora lembra que eu falei que o teste unitário é um teste, é um código, né, que testa outro código. Então, aqui eu só mostrei a estrutura básica de um teste. Para a gente criar um teste unitário de verdade, precisa ter um código para ser testado. Então, eu já tenho uma classe pronta aqui, que é uma classe anotação, que recebe aqui no construtor, aqui eu estou usando o Primary Constructors do .NET, né? Estou criando aqui, caso você não tenha familiaridade aí com essa versão C#, né? Se não me engano, apareceu na versão anterior. Nós já estamos na 9, na data da gravação desse vídeo aqui. Isso aqui eu acho que apareceu no .NET 8, que era o C# 11, se não me engano, tá? Esse recurso aqui, ele cria uma property automática aqui para esse parâmetro. Por isso que esse parâmetro está com caixa alta. Ele não é uma variável, né? Ele, na verdade, é uma property da classe anotação. Então, eu criei aqui uma classe anotação com um campo chamado texto e ele tem um método aqui, extrair trecho inicial. Então, o que esse método vai fazer? Você passa a quantidade de palavras e aí o seu teste aqui, ele vai ter, o seu método, né? Ele vai extrair uma quantidade de palavras de dentro desse texto, Ele vai ter uma lógicazinha aqui, né? Faz um split nos espaços e vai contar a quantidade de palavras, vai retornar elas no final aqui. Uma logiquinha bem simples, só para a gente exercitar a coisa aqui, quando a gente vai criar um método de teste, a gente precisa dar um nome para esse método, como qualquer método que você cria no dentro do seu projeto aí. Eu vou criar aqui com um padrão que eu sempre uso, que é deveria
e o que eu quero que ele faça, né? Deveria retornar 2 palavras. E aí aqui, ó, eu vou declarar a minha classe anotação igual a new anotação. Tirar o teste aqui. E aí eu vou passar aqui o meu texto. Teste 1, 2, 3. E aí eu vou pegar aqui, ó, var resultado é igual a anotação ponto extrair trecho inicial. Então eu vou chamar o meu método aqui que vai ser testado. Estou aqui preparando o meu teste, né? Então instanciei a classe, vou invocar o teste, o método que eu quero testar, e eu quero pegar as 2 primeiras palavras desse texto. E aí eu vou fazer um assert aqui, que nada mais é do que verificar se o resultado desse método bate com o resultado que eu estou esperando para esse teste. Então eu vou usar aqui a classe assert are_equal, e ele tem que me retornar aqui teste e o resultado. Vamos rodar esse teste aqui para ver o que acontece. Se você clicar aqui com o direito e der um run tests, ele vai executar esse teste. Você pode fazer essa execução por aqui também, ó. E aí é a parte interessante do teste, né? Quando o seu teste executa, ele tem um indicador aqui na sua IDE que quando está vermelho é porque o teste falhou. E quando está verde é porque o teste passou. Nesse caso, o teste falhou. E você pode ver aqui no Test Explorer, ou você pode ver aqui também. No Visual Studio, ele te mostra aqui o resultado do teste, ó. E ele falou aqui, ó, assert are_equal failed. Ele esperava teste, mas o resultado atual foi teste espaço 1, porque ele retornou 2 palavras, né? Então aqui eu errei de propósito só para o teste falhar para a gente ver. Vamos corrigir esse teste aqui, né? E vamos ver o que acontece aqui. Vamos dar um run de novo. Vou rodar pelo Test Explorer aqui para você ver. Run. E rodou, agora passou. Ele retornou corretamente, né? Teste espaço 1. E o teste ficou verde aqui, ó. Tanto no Test Explorer quanto aqui no meu indicador do Visual Studio. Então, um teste unitário, ele serve para, como eu disse, um código que testa outro código. O meu objetivo aqui é testar a classe anotação, o método extrair trecho inicial. Veja que eu não estou testando a classe anotação, eu estou testando o método extrair trecho inicial. Como eu disse aqui lá no começo, é um código que testa outro código e que testa a menor parte desse código, ou seja, o método. Então, eu estou testando aqui especificamente o método extrair trecho inicial. Não estou testando outros métodos, não estou testando a classe inteira. Eu estou testando, criei um método de teste aqui para testar esse método. Se eu quisesse testar um outro método, eu criaria outro método de teste para fazer esse outro teste. Então, cada método de teste só vai testar um método da sua aplicação.